Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Telefonia VoIP e Redes. E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade na série Treinamento Asterisk FreePBX do básico ao intermediário. E o assunto do vídeo de hoje é filas de atendimento. Vamos falar um pouco do que são as filas e vamos demonstrar aqui a criação de uma fila. Então eu já estou com o sistema aberto aqui, a página de administrador, como eu faço em todos os vídeos, já deixo preparado, né? Já a máquina virtual funcionando e já logado no painel de administrador do FreePBX. Então, falar um pouco, né, resumido, do que são as filas de atendimento e depois a gente vai na tela, no painel de administrador, para fazer a criação da fila. Então, com as filas de atendimento, a gente pode configurar a distribuição automática de chamadas usando as filas. Então, uma fila é diferente de um grupo de toque. Apesar de ser muito parecido, assim, o jeito de você criar e as funções que as filas permitem, alguns recursos também a gente tem no grupo de toque, mas nas filas permite opções avançadas de roteamento de chamada e regra de escalonamento, coisas que no grupo de toque não permite. E aqui no painel aqui na tela de parametrização das filas, a gente pode implementar várias outras funcionalidades que no grupo de toque não tem. Então, vamos aqui para adicionar fila. A gente vem no menu aplicações e encontra aqui nos submenus a opção de filas. Aqui, bem aqui embaixo, está a opção de filas, a gente clica aqui. Aqui eu não tenho nenhuma fila criada ainda, é só clico no botão aqui, adicionar fila, e ele já vai abrir esse painel aqui, esse formulário, com as opções para a gente preencher. Então na primeira aba aqui, que é opções gerais, essa guia de gerais, que a gente define o número da fila, o nome e várias outras funções que tem aqui, mas as opções obrigatórias que a gente precisa definir é um número. Esse número ele tem que ser único, né? Não pode ser um número que já tenha sido criado para alguma outra função. E um nome, você define um nome que seja um nome que você saiba do que é essa fila, qual que é o propósito dessa fila. Se é uma fila que vai atender chamadas de tal setor, se é as filas que vai, qual que é a função dessa fila. Então você põe um nome que você lembre do que é essa fila. E o número pode ser um número que você definir, um número qualquer, desde que seja um número único, né? Um número que ainda não tenha sido cadastrado no sistema. Aqui eu vou cadastrar minha fila com o número 5000. Esse número ainda não foi... não, ele falou que esse número já existe aqui. Eu acho que eu criei o grupo de toque com o número 5000. Então, dá para perceber que quando você digita um número que já existe, ele não deixa você prosseguir. Já fica um alerta aqui falando que esse número já existe e é um número usado no grupo de toque. Então eu vou colocar como 6000, que eu acho que ainda não tenho nenhum número 6000 cadastrado. Então essa fila vai ser o número 6000 e o nome dela vai ser treinamento FreePBX. Eu vou colocar só para seguir a nomenclatura dos outros menus, das outras funcionalidades que a gente já criou nos outros vídeos. Lembrando, só um recado básico aqui, para quem chegou aqui nesse vídeo agora, que ainda não viu os outros vídeos, esse vídeo faz parte de uma playlist que eu tenho aqui no canal, que é uma série que eu criei para passar algumas funcionalidades de como você implementa um servidor Asterisk FreePBX.
Então é uma playlist que está como asterisco FreePBX do básico ao intermediário, que tem vários outros vídeos que já foi publicado aqui no canal. Para quem chegou nesse vídeo, dá uma olhada lá na playlist. Quem não é inscrito no canal ainda pode se inscrever, dá aquele like lá nos vídeos aí para ajudar a divulgar o conteúdo. É um conteúdo não muito avançado, mas é um conteúdo que não tem muito conteúdo parecido no YouTube, principalmente em português. Então, para quem gosta e quem está procurando conteúdo nessa área, já aproveita aí e já vê os outros vídeos, desde a criação da máquina virtual, com os recursos necessários para rodar um servidor básico. Então, tá bem legal os vídeos, bem fácil de entender, e dá para reproduzir esse laboratório aí fácil em qualquer computador que tenha uns recursos básicos. Então é isso aí, vamos seguir aqui. Um dos recursos principais aqui é o número e o nome, que você põe o nome. E agora, esses outros parâmetros aqui não são muito essenciais, mas você deve parametrizar de acordo com a opção que você quer. Aqui essas opções aqui, fila sem resposta, você pode deixar a opção padrão. Confirmação de chamada também pode deixar padrão, porque geralmente a confirmação de chamada não é essencial para todas as filas. Aqui anúncio de confirmação de chamada, eu não tenho nenhum anúncio criado, eu também não vou definir nenhum anúncio aqui. Prefixo de nome de CID, eu não vou prefixar nenhum CID para ser prefixado aqui nessa fila. Um tempo de espera também eu não vou definir. Se eu clicar aqui para sim, para definir um tempo de espera, aí eu coloco qual que é o prefixo de tempo, né? Eu preciso definir esse antes aqui para eu habilitar esse. Alerta também não vai ter nenhum tipo de alerta. Aqui são os toques padrões que já vem, né? Os tipos de alerta que já vem disponível aqui no FreePBX. São alertas criados pela Sangoma e alguns da Digio. Mas aqui embaixo tem um botão para você colocar customizado, se você quiser colocar alerta customizado. Eu não tenho nenhum, então não aparece aqui para eu definir um alerta customizado. Sobrepor o volume de campainha também eu não vou. Aqui são tempos, né? Tempos em segundos para você sobrepor esse tempo de campainha. Aqui o volume, né? Sobrepor o volume também eu vou deixar como não importa aqui. Tipo, não vou forçar, nem vou colocar como sim. Também as opções que eu tenho aqui, todos esses símbolos de interrogação, tem um resumo do que é cada função. Às vezes quando o browser traduz corretamente, às vezes não. Aqui dá para observar que esse aqui foi traduzido, esse já não foi traduzido, então não dá para confiar muito aqui na tradução que o Chrome faz para você basear. Então é interessante sempre olhar a documentação mesmo do que é cada opção aqui. Outro menu importante aqui é a estratégia de toque. A estratégia de toque é parecido, né, com o que foi definido lá no grupo de toque. Então eu tenho as mesmas opções, né, de estratégia de toque. Eu sempre tenho aqui as opções de tocar todos, são parecidos com as mesmas opções que tem lá no grupo de toque. Então tem sequencial, que é uma estratégia interessante. A estratégia aleatória também é interessante colocar como aleatório. Eu vou deixar aqui como aleatório. Isso mesmo, deixar como aleatório. A opção de autocompletar eu não vou habilitar, vou deixar como não. Ignorar agentes ocupados, esse eu vou colocar como sim, que aqui se um agente estiver ocupado e tiver uma chamada na fila, ele vai ignorar aquele agente. Então eu vou marcar como sim para ignorar agentes ocupados. Aqui tem uma opção que é interessante também, apenas chamadas em filas, mas eu vou colocar como sim para
ignorar agentes ocupados. Aqui tem algumas opções que são combinadas de acordo com a estratégia de toque. Então aqui é sim, se for o ring use tiver como não. Então eu vou colocar só nessa opção aqui de ignorar. O peso da fila, esse peso dá uma opção, se você der uma opção de peso na fila, para garantir que as chamadas em espera em uma fila tenha prioridade mais alta de entrega às chamadas. Nesse caso ele vai entregar primeiro as chamadas que está na fila e deixar as outras chamadas para em seguida. Então essa estratégia é em números que você põe, né? Então essa prioridade é para se tiver agentes, o mesmo agente fizer parte de duas filas, digamos você tem duas ou mais filas e um agente está incluso nessas duas filas, então a chamada que tiver na fila ela vai ser entregue para o agente referente à fila que tiver um peso mais alto. Então se eu tiver duas filas com peso diferente, a chamada que entrar na fila que tiver com peso mais alto vai ser entregue para aquele agente, a chamada dessa fila que está com peso mais alto. Aqui a classe de música em espera eu vou deixar aqui como herdado, né? Eu poderia colocar padrão ou nenhuma, vou deixar como herdado, que é o que vem já pré-definido aqui. Anúncio de entrada, eu não vou criar anúncio de entrada para essa fila, porque geralmente a fila a gente usa ela combinado com a URA, né? Então geralmente os anúncios já estão na URA, eu não preciso definir no meu caso eu não preciso, né, que é só demonstração, definir um anúncio para essa fila, mas eu poderia muito bem definir um anúncio aqui para ser um anúncio diferente do que é o anúncio da URA. No caso eu tenho uma URA que tem a mensagem principal e quando você digita a opção lá, que a ligação vai ser transferida para a fila, aí você escuta um outro anúncio que é referente àquela fila. Mas eu não vou definir aqui, era só a opção. Gravação de chamadas também eu vou deixar como não importa, eu não vou fazer gravações de chamada aqui nessa fila, mas é interessante se você quiser gravar todas as chamadas dessa fila, independente de qual agente atender, então ele vai gravar as chamadas da fila, não são as chamadas de um agente específico, é a chamada da fila, qualquer chamada que entrar nessa fila, se você definir aqui, ela vai ser gravada. Marcar chamadas atendidas em outro lugar, vou deixar como não também. E aqui nessa primeira aba tem um outro menu importante aqui, que é interessante se definir, que é esse aqui, destino em caso de falha. No caso, se a fila estiver ocupada e ninguém atender essas chamadas, para onde que você vai encaminhar a chamada da fila. Então aqui tem várias opções. Geralmente o correto é sempre você reencaminhar para a URA, né, para o início da URA, que aí a pessoa pode entrar na fila novamente, ou encaminhar para um ramal específico, ou caminhar para um anúncio, né, de tempo de espera esgotado. Você poderia transferir para qualquer outro lugar. Se eu colocar aqui para transferir para a URA, como eu não tenho nenhuma URA criada ainda, ele vai pedir para eu criar, então só para prosseguir aqui falando só de filas, eu vou colocar para transferir para um ramal e vai ser para o ramal 1. Bom, aqui já está parametrizado, né, a aba gerais. Agora as outras abas aqui na aba de agentes também tem essas duas opções aqui que são bem interessantes, né? Agentes estáticos. Os agentes estáticos, qualquer agente que eu definir aqui nessa aba, ele vai estar sempre na fila, vai sempre fazer parte da fila. E aqui os agentes dinâmicos é agente que pode logar e deslogar da fila. Então, para um agente logar na fila, ele disca o número da fila. Se tiver uma senha, ele disca a senha e aí ele entra na fila e a qualquer momento ele pode sair da fila. Já com os agentes estáticos, ele não pode sair da fila, ele vai sempre fazer parte daquela fila. Então eu vou definir o ramal 1 como agente estático e o ramal 1001 vai ser agente dinâmico. Aí quando a gente for fazer os testes nessa fila, a gente testa as duas opções. Aqui a terceira aba é duração e opções do agente. Então aqui tem alguns campos interessantes também, que é um dos campos interessantes, esse aqui é o tempo máximo de espera.
Então eu posso deixar como ilimitado, poderia definir em segundos aqui, e esse tempo máximo de espera é referente ao agente, não é referente a quanto tempo a ligação vai ficar na fila, é referente ao tempo do agente. Aqui o modo de espera máximo eu vou deixar como restrito também, que é o que vem padrão. Timeout do agente, o padrão vem como 15 segundos, eu poderia alterar, né, colocar outra numeração qualquer, outro tempo, né, de timeout do agente. Esse timeout é quanto tempo o agente vai ficar ocioso, né, aí ele vai ficar fora da fila. Reiniciar timeout do agente, também eu tenho a opção de reiniciar. Caso ele atinja o timeout, se eu marcar aqui como reiniciar, ele vai começar a contar de novo o tempo do começo até atingir o tempo limite que tiver definido aqui. Tentar novamente, eu vou deixar padrão também, 5 segundos. Esse wrap time aqui, deixar como 0, que é no caso um agente está atendendo uma ligação da fila, aí quando ele finaliza a chamada, eu poderia definir um tempo aqui em segundos, né, para quanto tempo, para limitar, né, em vez de, tipo, digamos que ele atendeu uma chamada da fila e tem outras chamadas na fila esperando. Aí, assim que ele finalizar uma chamada, ele poderia esperar um tempo para só depois desse tempo ele conseguir atender outra ligação. Digamos, deixar 30 segundos, 10 segundos ou um tempo assim. Por padrão aqui eu vou deixar como 0, que aí, tipo, no exemplo, ele finalizou um atendimento, desligou a chamada, automaticamente a próxima que tiver na fila já vai cair para ele também. Atraso do membro eu vou deixar também como 0. Anúncio do agente eu não vou definir nenhum anúncio. Esse anúncio do agente é mais um anúncio diferente da fila, e esse anúncio é o anúncio que o agente vai escutar, não é a pessoa que está ligando que vai escutar esse anúncio. Se eu quiser definir aqui, esse anúncio seria o anúncio para o agente, não para quem ligou e que está na fila. Relatório de tempo de espera também eu não vou habilitar. Pausa automática também não. Esse pausa automática é interessante, né? Se eu quiser deixar que o agente entre em pausa automático em um período, eu só defino aqui essa opção. Aqui tem 3, né? Aqui, se eu quiser sim, pausa automática só nesta fila, se eu quiser sim em todas as filas, ou não. Então eu vou deixar como não, para não ter pausa automática. Pausa automática em caso de ocupado também não, pausa automática indisponível também não, e atraso de pausa eu vou deixar como 0. São campos interessantes aqui que você pode customizar de acordo com a necessidade de cada fila. E antes de implementar em produção essas opções aqui, é sempre bom testar antes, né, o que funciona de acordo com cada demanda. Na próxima aba aqui, que é opções de capacidade, aqui é interessante, esse campo aqui é o máximo de chamadas. Esse máximo de chamadas é quantas chamadas essa fila vai suportar. Digamos que que nessa fila eu tenha 10 agentes. Aí eu quero que quantas chamadas essa fila suporte. Digamos que eu tenho 10 agentes, essa fila poderia suportar 15 chamadas, digamos assim, ou 20, sei lá, o dobro da quantidade de agentes. Mas aí você também define de acordo com os seus critérios, né? Se você quiser que fique chamadas na fila além da quantidade de agentes que você tenha, é só definir aqui a quantidade máxima de chamadas na fila. Eu vou deixar aqui como 0, né? O 0 ele representa a quantidade ilimitada, então não vai ter um limite padrão de chamadas na filas aqui. Como é só por exemplo, né? Eu tenho só 2 agentes, eu não vou definir essa quantidade. Outra opção aqui é entrar se vazio. Eu vou deixar como sim também, sair também se vazio está como não. E limite de penalidade do membro, eu não vou alterar aqui nenhum limite, eu vou deixar aqui, tipo, respeitar penalidades. Essa próxima aba aqui é anúncio de chamador. Aqui tem a frequência, né,
em quanto tempo que vai ser anunciado. Aqui por padrão vem zerado, vem como 0 segundos. Intervalo mínimo de anúncio está em 15 segundos. Anunciar a posição, essa é um campo interessante também. Se eu quiser anunciar qual a posição determinada chamada está na fila, eu só habilito aqui para anunciar a posição. Digamos que eu tenha uma fila com 10 agentes e tenha 15 chamadas na fila. Então todos os 10 agentes vão estar ocupados atendendo as 10 primeiras chamadas, e aí vai ficar 5 chamadas na fila. Então digamos que aí cada pessoa vai ouvir qual é a posição dela na fila. Se eu habilitar aqui anunciar a posição da fila, essa função representa isso que eu acabei de falar, que é anunciar qual a posição que a pessoa está na fila. De acordo com o tipo de fila, né, com o tipo de URA, isso é interessante você anunciar. Se você tem uma fila que é bem rápida, né, o atendimento, você pode habilitar essa opção aqui para a pessoa que está aguardando na fila, ela saber que o atendimento dela já está próximo. Se é uma fila que demora muito, essa é uma estratégia que não é muito legal, que aí a pessoa pode desistir da chamada, né, e pode sair da fila por saber que ela está numa posição que vai demorar de ser atendida. Anunciar o tempo de espera é interessante também. Se você quiser anunciar a posição da pessoa na fila e anunciar em quanto tempo ela vai ficar esperando. Então são essas duas opções aqui, são opções interessantes de acordo com a agilidade da fila. Agora essa outra aba aqui de opções avançadas, eu tenho só 2 campos aqui, que é o nível de serviço, vai ficar como 1 minuto, é um tempo legal, né, esse nível aqui, 1 minuto. A pessoa ficar 1 minuto na fila não é muito um tempo exagerado, né? E aqui filtro de agente, eu poderia colocar uma string aqui, né? Ele até dá um exemplo aqui de um string, né? Um regex, para fazer filtro de agente. Eu não vou definir essa opção também. Agora tem a próxima aba aqui, né? Que se eu quiser redefinir as estatísticas da fila, eu posso habilitar aqui como reiniciar a estatística da fila ou não. Eu vou deixar como não, né? Para as estatísticas da fila ficar padrão. E a última aba, que é de outras opções, eu só tenho aqui a opção de adicionar esse número da fila nesse painel de Symfony aqui, que é uma outra aba, né? um outro sistema que vem embarcado aqui no FreePBX. É um painel de gerência de agentes. Aí eu posso adicionar esse número lá. Aqui por padrão vem para adicionar, então eu já vou deixar marcado aqui para adicionar. Então aqui com todos os campos parametrizados que você parametrizou na fila, é só clicar em enviar e aplicar a configuração e pronto, sua fila já está criada, parametrizada com todas as opções que você definiu. E a partir desse momento você já pode usar essa fila em uma URA, digamos. Você pode criar uma URA e vincular algum menu, né? Tipo, digite 1 para atendimento tal, digite 2 para atendimento tal. Você já pode vincular essa fila em uma dessas opções. Isso vai ser conteúdo para a gente explicar quando estiver criando a URA, que vai vir nos próximos vídeos. A gente vai falar de URA e vai fazer a criação dessa URA. Então a gente vai utilizar essa fila que a gente já acabou de criar aqui na URA que a gente for criar no próximo vídeo. Então o objetivo do vídeo de hoje era esse, né? Falar um pouco do que é filas, mostrar as opções que a gente tem de parametrização da fila, falar dos campos que são essenciais para você ter numa fila, o que é cada campo, para que serve, esses campos que a gente habilitou aqui. E é isso. Para quem gostou aí do vídeo, dá um joinha,
compartilhe o vídeo aí para divulgar o conteúdo para quem necessita desse tipo de conteúdo. Então, o objetivo do vídeo hoje foi cumprido com sucesso. Um abraço a todos, muito obrigado por acompanhar até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.